A ministra Rosa Weber, de 73 anos, assume nesta segunda-feira a presidência do Supremo Tribunal Federal. O comentarista Ney Gonçalves Dias fala agora sobre as expectativas da atuação dela à frente do tribunal. A ministra Rosa Weber teve uma sólida vida jurídica através da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. Mas o que se espera dela agora em um dos momentos difíceis da vida política e social do país? A ministra Rosa Weber é, sem dúvida alguma, a ministra mais discreta do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber não costuma dar entrevistas. A ministra Rosa Weber não costuma estar nos holofotes. Isso não quer dizer que a ministra seja fraca ou frágil, como não quer dizer também que o Supremo Tribunal Federal seja acanhado. É uma atitude pessoal e institucional da ministra. Mas ela tem tomado decisões importantes. O telespectador e a telespectadora se recorda de que ela tomou providências com relação ao chamado orçamento secreto, impedindo e mandando parar o pagamento das emendas secretas. E ainda hoje, segunda-feira, no dia da sua posse, ela tomou 3 decisões importantes relativas a 3 ações, não são ações, mas a 3 pedidos de investigações referentes a ações e atos do senhor presidente Jair Bolsonaro no caso da Covid-19 e que foram destaque na CPI do Senado. Vida longa e profícua para a nova presidente do Supremo Tribunal Federal. Pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, mostrou uma diminuição da vantagem do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. Vamos conferir os números deste levantamento. Na pesquisa encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente Lula do PT aparece com 45% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem 34%. A diferença entre os candidatos é de 11 pontos, a menor distância entre eles desde maio, segundo o Datafolha. Em relação ao levantamento anterior, que foi divulgado em 1º de setembro, Lula manteve seus 45% de intenção de voto. Já Bolsonaro tinha 32%, apontando um crescimento de 2 pontos em comparação à nova pesquisa. Já Ciro Gomes, do PDT, aparece com 7%. Em seguida, vem Simone Tebet, do MDB, que tem 5% das intenções de voto, e Soraya Tronic, do União Brasil, que segue com 1%. Ainda de acordo com o Datafolha, brancos e nulos somam 4%, enquanto aqueles que não sabem em quem vão votar chegam a 3%. A pesquisa ouviu 2.676 pessoas em 191 municípios dos dias 8 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A ex-senadora e ex-ministra Marina Silva declarou nesta segunda-feira apoio ao petista Luiz Inácio Lula da Silva, candidato na sua candidatura à presidência da República. Marina já foi filiada ao PT e ministra do Meio Ambiente na primeira passagem de Lula pela presidência. O apoio da ex-senadora ao candidato pelo PT aconteceu durante um encontro em São Paulo. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, também estava presente no local. O encontro marcou a reaproximação entre Lula e Marina. Nós estamos vivendo aqui um reencontro político e programático, porque do ponto de vista das nossas relações pessoais, tanto eu quanto o presidente Lula nunca deixamos de estar próximos e de nos conversar, inclusive em momentos dolorosos de nossas vidas. Em seu discurso, Marina justificou seu apoio ao petista. Compreendo que nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar
Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Ela afirmou que o seu apoio é de forma independente. Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente, futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E o candidato ao Planalto pelo PDT, Ciro Gomes, iniciou a semana no CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola em São Paulo. O principal assunto pautado na palestra foi educação, que, de acordo com o pedetista, é a base para o desenvolvimento do país. Em várias sabatinas e palestras, Ciro Gomes tem colocado em pauta a educação no Brasil. Uma de suas principais propostas, caso vença as eleições, é tornar a educação pública do Brasil uma das 10 melhores do mundo. O candidato participou de uma palestra no Centro de Integração Empresa-Escola, em São Paulo, para debater sobre juventude, trabalho e desenvolvimento econômico brasileiro e educação. Ciro falou sobre seu plano de governo. Então eu peguei Portugal, que é um país, é o mais pobre da Europa, e botei assim, está aqui, o Brasil vai ser, nesse plano, o Brasil vai ser Portugal daqui a 30 anos. Eu hoje estou longe, Portugal tem 15 mil euros de renda, o Brasil tem 5. Então eu tenho que multiplicar a renda por cabeça do Brasil 3 tantos em 30 anos. Isso é perfeitamente possível, mas aqui está uma guia para a gente, sabendo onde estamos, sabendo onde queremos ir, fazer o esforço, né, no curto prazo, 4 anos, depois 8 anos, depois 10 anos, até chegar lá. E ir avaliando, está funcionando, não está funcionando? Quanto custa isso? De onde é que vem o dinheiro para pagar isso? Para a gente transformar a discussão numa discussão inteligente. E disse que o mais importante no plano é entender que sem investimento em gente não existe desenvolvimento. E aqui está a minha grande provocação para o nosso encontro hoje. O Brasil precisa se estabelecer a meta de ser uma das 10 melhores educações públicas do mundo em 15 anos. Nós não podemos deixar por menos, nós precisamos dizer, do jeito que está é uma tragédia, mas a meta é, em 15 anos, o Brasil deve sair de onde está e dar a sua estudantada, a sua juventude, a uma das 10 melhores escolas do mundo, e o prazo é de 15 anos. Ele afirmou que isso é perfeitamente possível e que, se colocar no Google, abre aspas, melhor escola pública básica do Brasil, fecha aspas, vai aparecer o Ceará, a qual ele tem orgulho em ter ajudado a construir, e afirmou também que não demorou mais do que 15 anos para isso acontecer. Então, um estado muito pobre, do sertão do Nordeste brasileiro, que no imaginário do Brasil é um estado muito, muito pobre, e é mesmo, mas nós temos hoje 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Em compromisso de campanha, nesse domingo, a candidata do MDB, Simone Tebet, fez uma caminhada na Avenida Paulista, ao lado de sua vice na chapa, Mara Gabrilli. O prefeito da capital, Ricardo Nunes, também estava presente. Durante a sua caminhada pela avenida, que aos domingos é fechada para veículos, Simone Tebet conversou com apoiadores, tirou fotos. Durante seu discurso, a candidata afirmou que, se for eleita, pretende reajustar a tabela do SUS em 100% em 4 anos. Vamos atualizar a tabela SUS, Ricardo. A União vai bancar isso, para que nenhuma porta do sistema de saúde público no Brasil seja fechado por falta de leite. Porque, lamentavelmente, 20% dos pobres no Brasil que têm câncer morrem prematuramente porque não conseguiram fazer tratamento. Essas portas vão estar abertas pelas nossas mãos. Mara Gabrilli também discursou no local e disse que a busca é por tornar o Brasil um país mais acessível e incluso, democrático e muito mais humano. Ao invés de dividir com ódio, a gente vai somar com amor. Esse é o Brasil que a gente quer e cabe a cada um de nós apertar a urna, pensando no Brasil que a gente quer e não olhando para o próprio umbigo, pensando no Brasil grande, um Brasil de amor, um Brasil que represente cada brasileiro. E o brasileiro é um povo acolhedor, trabalhador, um
E o presidente Jair Bolsonaro confirmou a participação dele no funeral da Rainha Elizabeth II, que acontece agora no dia 19 de setembro em Londres. A monarca morreu na última quinta-feira, aos 96 anos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o convite à cerimônia foi encaminhado na noite do sábado à Embaixada do Brasil em Londres. A pasta disse que Bolsonaro foi consultado na manhã do domingo e que ele orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite. A viagem também inclui a primeira-dama, Michele Bolsonaro. Segundo informações, o Itamaraty deve enviar a equipe de protocolo do governo brasileiro nesta semana para Londres. Após o funeral, o presidente deve seguir viagem até Nova York, nos Estados Unidos, onde irá discursar na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU. O funeral da Rainha Elizabeth II será realizado em Londres, na Abadia de Westminster. E o corpo da monarca será enterrado no Castelo de Windsor. A cerimônia deverá contar com a presença de líderes mundiais e outros chefes de Estado, como o americano Joe Biden. E depois do intervalo, o Ministério da Saúde amplia público de vacinas contra a meningite e o HPV. Fique conosco, voltamos daqui a pouquinho.